Olá, meu irmão, minha irmã. Feliz domingo para você. Um domingo abençoado, cheio de Deus, vivido preferencialmente na comunidade, celebrando a Eucaristia, participando da mesa do banquete do pão da palavra e do pão da Eucaristia. E assim, com certeza, você estará vivendo, bem vivendo esse domingo, dia do Senhor. E aí a gente vai poder dizer de verdade, feliz domingo, não é? Porque a Páscoa do Senhor está sendo celebrada e a Páscoa do Senhor se renova em cada Eucaristia, muito especialmente quando a gente reserva esse tempo maravilhoso para Deus no domingo, que é o dia do Senhor. Então, feliz domingo para você, meu irmão, minha irmã. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós nesse nosso momento de oração. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro. Que o Espírito Santo esteja conosco. Que o Espírito Santo olhe, tenha misericórdia da nossa fraqueza, das nossas limitações, da nossa incompletude e complete em nós o que é falho, ilumine o que é escuro, enterneça o que é duro, regue o que é seco, para que nós possamos ser terra boa, sementeira, para acolher a semente da palavra e ela em nós possa germinar, crescer, frutificar. Vinde, Espírito Santo, nós pedimos a tua presença, presença amorosa, redentora, santificadora. Vinde, Espírito Santo, criar conexões entre nós, para que nós possamos formar uma comunidade de fé, para que nós possamos formar uma comunhão fraterna, ligado muito mais do que pelas conexões tecnológicas, por essa conexão de amor, que é o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos neste dia. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 8º, os versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, alguns elementos aqui muito importantes, não é? Para a gente refletir, para a gente rezar nesse dia a partir dessa palavra. Jesus faz aquela pergunta sobre quem dizem os homens que era ele. Mas depois ele fez a pergunta àqueles que viviam e que conviviam com ele. As respostas foram diferentes. Quem convive, quem faz uma experiência, quem tem uma amizade com Jesus,
tem uma resposta diferente da multidão. Pedro convivia, amava Jesus, por isso pôde dizer: tu és o Messias. Um ato de fé de Pedro. Mas o mesmo Pedro que disse: tu és o Messias, depois falou como Satanás, como os homens, não como Deus, com o pensamento dos homens. Por isso que Pedro é tão representativo de nós, que temos fé, que seguimos Jesus, que temos uma amizade com Jesus, que reconhecemos em Jesus o Messias, mas em nós, graças ao pecado, habita essa contradição. Ao mesmo tempo que somos capazes de dizer: tu és o Messias, somos capazes de impedir que Jesus realize a sua obra em nossa vida e na vida do mundo. Convivemos com essa contradição. Convivemos com essa limitação. E Jesus não facilita, viu? Jesus, embora Pedro tenha feito aquela declaração, que para nós parece óbvia, mas para o tempo era uma grande novidade, uma percepção arguta de que por trás do Nazareno estava o Cristo, Pedro também carrega o medo de perder Jesus. E quando diz isso, compromete que Jesus cumpra a sua missão. E Jesus não facilita. Jesus diz: é assim que vai ser. Eu vou para Jerusalém, vou padecer, vou ser julgado, condenado, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. E quem quiser me seguir vai ter o mesmo destino. Precisa carregar a cruz e me seguir. Nas contradições a gente vai. Nas limitações a gente vai. No medo, não é? Na insegurança. Dizendo sim muitas vezes, não outras tantas, a gente vai. O cristão, sobretudo, é aquele que insiste, que não desiste, que persiste. O cristão, sobretudo, é aquele que, mesmo diante da consciência das suas contradições e da pouca compreensão do mistério de Deus, segue no amor a Cristo e aos irmãos, como Pedro seguiu. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vamos pedir então, nesse domingo, dia do Senhor, que Deus nos dê a graça de não desistir. Mesmo quando não conseguirmos compreender tudo, mesmo quando tivermos insegurança, inconstância, instabilidade, contradições, mesmo tendo consciência das nossas limitações, que Deus nos dê a graça de continuar seguindo, persistindo, insistindo no caminho do seguimento de Cristo. Que assim seja. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.